É com prazer, alegria e muita gratidão que eu compareço para fazer mais um comentário sobre o fato do dia, na esperança que, se você gostar muito, você dê um like. E se não for inscrito no canal do Zé Neumann de Pinto no YouTube, dê o like e se inscreva. Inscrito ou não, dê o like ou não, comente. Eu adoro ler comentários e julgar os comentários também, viu? Bom, acompanhei o interrogatório do ex-presidente Jair Bolsonaro pelos ministros do Supremo Alexandre de Moraes e Luiz Fux, pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E fiquei impressionado com uma coisa. O Bolsonaro, em nenhum momento, admitiu a possibilidade de que tenha havido sequer uma tentativa de golpe. E os seus interrogadores também não comprovaram, a meu ver, eu, sabendo, tendo assistido ao longo, lido muitas coisas na vida, assistido golpe de Estado, como o golpe de 64, eu tinha só 13 anos, mas acompanhei as consequências da ditadura de 64, tenho a dizer que sempre achei esse processo de tentativa de golpe de Estado contra as instituições democráticas um vazio impressionante a ser ocupado. Cadê as provas? Para ter um golpe, tem que ter Congresso fechado, interferência militar, tropa na rua, tanque. Cadê os tanques? Cadê os tanques? Ah, não, mas foi só uma tentativa. Acho, contudo, que os julgamentos até agora do Supremo, particularmente os de Alexandre de Moraes, sobre os vândalos de 8 de janeiro, sejam muito pesados, porque, na verdade, o Bolsonaro, no seu interrogatório, os desmoraliza, não tanto o fato de que não houve crime, porque houve o crime do vandalismo, houve quebra-quebra, foi destruída muito patrimônio público, mas não houve ali uma tentativa de tomada de poder. É muito simples isso. Ninguém tentou ali tomar o poder. O Lula já estava no poder, já tinha 7, 8 dias de governo e nada ali foi ameaçado por aquele movimento. Tanto é que esse interrogatório de hoje é baseado no inquérito da Polícia Federal e no julgamento de que houve isso, que eu estou dizendo, uma tentativa de golpe, pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, com a aprovação do relator de todas as causas do Supremo, do vítima, porque a notícia de que teria sido planejado o seu assassinato, ao mesmo tempo promotor, ao mesmo tempo juiz, julgador, Alexandre de Moraes. O tom do Alexandre de Moraes com o ex-presidente da República no interrogatório foi bastante plano, não houve aquela agressividade que ele teve, por exemplo, contra o Alto Rebelo, quando ameaçou de prisão, simplesmente porque disse que não permitia a ninguém julgar as suas relações com a língua portuguesa. Não, o Alexandre chegou a rir da piada quando o Bolsonaro disse que pensava na possibilidade de ele ser seu candidato a vice. Ele achou engraçado, apesar que de declino, né? Quer dizer, não aceita. Então, houve um tom geral de muita calma, muita tranquilidade, como se fosse uma conversa em família, digamos assim, né? Surpreendente isso? Não foi surpreendente. Não interessa a ninguém perder a calma. Mas
eu esperava muito, muito, muito mais da investigação do senhor Gonê, que forneceu, basicamente, toda a razão do interrogatório do ministro relator. As perguntas do senhor Gonê, olha, eu não achei que o Alexandre de Moraes esteve à altura dos seus melhores momentos. O Alexandre duro, agressivo, não. Alexandre de Moraes estava, como quem diz assim, contemporizando, mas olha, aqui eu sou um julgador, preciso ficar numa posição mais respeitosa, um ex-presidente da República. E o Bolsonaro também foi preparado para pedir desculpa. Aproveitou para pedir desculpa pelas acusações que ele fez aos ministros do Supremo, principalmente Barroso, Fux e o próprio Moraes, e ao Procurador-Geral da República. Mas isso não apaga uma evidência. Não houve, em nenhum momento, o apontamento de algum plano sequer que fosse para o golpe. O cúmulo da decepção de quem esperava por isso deve ter sido o momento em que o procurador leu com toda a ênfase um texto que seria o discurso do Bolsonaro depois de tomar o poder no tal do golpe. A resposta do Bolsonaro foi: estou tomando conhecimento agora no processo, porque isso foi incluído nos autos do processo. Eu não sabia de nada desse discurso. E ninguém apresentou um testemunho, uma prova qualquer de que não, aquele era o discurso preparado para a posse do golpista. Então, fica claro o seguinte, que os vândalos eram mesmo os vândalos, não eram golpistas, e que não houve, depois da derrota eleitoral do segundo turno de Bolsonaro para Lula, nenhuma tentativa de golpe republicano. Olha só, o Lula, o Bolsonaro contou, inclusive, que o Zé Múcio, ministro da Defesa do Lula, lhe pediu para que ele nomeasse os generais comandantes das forças e o ministro da Defesa, ainda na vigência do seu mandato, antes do Lula tomar posse, e que ele deu ordens para que o seu ministro de Defesa, o general Paulo Sérgio, abrisse as portas, todas as informações possíveis, para que o Zé Múcio fosse recebido e pudesse fazer aquilo que se chama de transição, né? Eu achei que um ponto forte do depoimento do Bolsonaro é quando ele lembra que ele poderia ter deixado os caminhoneiros terem partido para engrossar, quando ele fez o apelo num vídeo e deu ordens para que desmanchasse a movimentação dos caminhoneiros protestando contra a derrota dele na eleição. É claro que ninguém se convenceu de que o Bolsonaro tinha razão quando apontou a possibilidade de fraude eleitoral. Em termos de argumentação, o discurso do Bolsonaro foi zero. Mas também não ficou claro em nenhum momento que o almirante Garnier, que é utilizado permanentemente como a prova militar da possibilidade de golpe, tivesse sido um elemento, assim, o cara que foi para resolver o problema Bolsonaro. Ao contrário, a reunião dos militares com o Bolsonaro virou um consórcio de colegas de academia, etc. e tal. Então, minha gente, golpe, nem pensar. Tentativa de golpe, tentativa de golpe sem tropa militar, sem Congresso fechado e com o presidente que assumiu depois, eleito contra o Bolsonaro, o Lula, nomeou o comandante militar do Distrito Federal
o general Gonçalves Dias. E ainda o general foi filmado e mostrado para o Brasil inteiro, com toda a tentativa do Lula e do PT de evitarem a exibição do filme, dando água para os sedentos invasores das dependências, das sedes do poder. General, agora, me diz uma coisa, onde é que anda o general Gonçalves Dias, hein? O general Gonçalves Dias não foi acusado de ser golpista, foi demitido pelo Lula, mas sumiu, né? Então, eu quero dizer o seguinte, que funcionou o oposto do que era esperado, pelo menos por mim, que funcionasse. Provar que houve uma tentativa de golpe séria, para valer, como são todos os golpes de Estado. E no Brasil nós temos uma longa tradição de golpe de Estado, principalmente sob a égide de militares, né? A República é um golpe de Estado. Os 8 golpes que Getúlio deu, o golpe falido depois da morte de Getúlio na presidência de Café Filho, o golpe falido de 61, o golpe bem-sucedido de 64, diante dessa experiência, esse julgamento parece mais, me desculpem, uma peça de teatro em que os antagonistas terminam se entendendo. Desculpe, mas essa é a minha conclusão, depois de ter assistido pacientemente todo o desenrolar das coisas. O Alexandre de Moraes numa posição diferente da dele, normal, nada de bravura, nada de heroísmo. E o procurador-geral, hein? O procurador-geral entrou em cada fria, o Bolsonaro pôs em cada fria, porque ele não tem prova concreta de nada do que ele afirma. Nada. E teve inclusive a Advocacia Geral da União e a Polícia Federal trabalhando a seu favor, para que ele fizesse ali uma comprovação acima de qualquer dúvida. Eu saio desse interrogatório do Bolsonaro, apesar de não ter a menor simpatia por ele, com a certeza de que, se houver justiça, ele não vai sair derrotado dessa não, viu? Pode até nem ganhar a eleição contra Lula em 2026, mas sair preso por golpista, por tentativa de golpe, duvido. Só se for muita cara de pau. Vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té.